como percussionista, lá naquela época, uns 15 anos atrás, ao tocar, a minha consciência ou percepção do meu corpo era meio que daqui para frente e daqui para frente. Então, daqui para frente para os braços tocarem e daqui para frente para olhar para a partitura. Então, o que acontecia era que, ao tocar, eu tinha desenvolvido os padrões de tensão que era nessa direção, o que é bastante humano, né? Os nossos olhos olham para frente, os nossos braços tocam para frente. Então, é muito possível algo como isso querer acontecer, né? Uma tendência para frente. Curiosamente, a minha primeira professora de Alexander foi a primeira profissional que, para quem eu fui para um problema nos braços, que não deu atenção nos braços só. Eu fiquei muito curiosa de ver que ela não ficou tão interessada nos meus braços quanto no resto do meu corpo. Então, eu comecei a ver que quando eu tocava com esse padrão de estar sempre para frente, o corpo meio que pesando para frente, a estrutura dos braços não tinha um apoio. E assim precisava funcionar de forma isolada, sem apoio das costas e do resto do corpo. Então, a primeira ferramenta que eu gostaria de trazer hoje é o reconhecimento da sua altura real. E a gente vai brincar com isso juntos agora. O que eu quero dizer com a altura real? Muitas vezes, quando a gente pensa em postura ou como ficar no nosso corpo, a gente pensa que algo como isso é postura correta, né? Se quiser, você pode até reproduzir qual para você é a postura correta, né? Veja o que você faz com o seu corpo quando você pensa postura correta. Geralmente é empurrar o peito para frente, puxar os ombros para trás e sustentar loucamente até que o corpo não aguenta mais e devagarinho começa a doer aqui, começa a doer aqui. E muitas vezes, quando a gente tocando reconhece que a gente tem uma tendência para frente, o que a gente faz é tentar empurrar para trás, tocar, e isso não é exatamente, não é errado, mas é trabalho demais. Eu tenho que olhar para o maestro, tocar o instrumento, olhar para a partitura e ficar segurando os meus ombros para trás. É muito trabalho. E com certeza não faz parte da nossa natureza, do jeito que a natureza nos projetou. Então, eu tenho uma forma muito fácil de você encontrar a sua altura real. E eu vou pedir para você usar as suas mãos para apalpar a sua cabeça e reconhecer até onde vem a sua cabeça. Especialmente a parte de cima, que é uma parte que a gente não sente muito. A gente fica mais na região do rosto, na nossa sensação. Então, até onde vem a sua cabeça? Pode deixar as suas mãos voltarem para baixo, e se a gente reconhecer onde essa cabeça encontra a espinha, essa articulação se encontra entre os nossos ouvidos.
Então, imagina um eixo passando pelos seus ouvidos e se você fizer um leve movimento de sim, com o seu nariz para cima e para baixo, bem sutilmente, é bem aqui neste nível que a sua cabeça encontra a sua espinha. Aí, sem nada fazer, sem se segurar, apenas nota como, ao reconhecer essa região, é possível que o seu corpo já começou a descansar um pouco para cima. Pode deixar o seu olhar incluir o espaço no seu redor, né? Como estamos no encontro virtual, é muito fácil ficar fixado na tela, então leva um instante para deixar o seu olhar reconhecer que você está num espaço maior do que a tela. E eu também estou num espaço maior do que a tela. Tem espaço além da tela. E nota como o seu corpo, as suas costas, a sua espinha pode começar a descansar no fato que a sua cabeça está equilibrando aqui em cima, sem precisar segurar nada. Se você sentir cansaço, pode deixar o seu corpo meio que ir para uma situação de repouso, pode deixar a sua espinha curvar. Pode até deixar a sua cabeça cair e criar um alongamento bem gostoso para as costas. Respirar. Quando estiver pronto, deixar os seus olhos abrirem e olharem para fora, olhando até lá na sua frente e até lá em cima. Os olhos chamam a cabeça a mover, a cabeça chama o resto do corpo para meio que crescer por dentro. E ao voltar com o seu olhar na sua frente ou na tela, deixa o seu corpo descansar na sua altura real. Se quiser, especialmente se você tem um instrumento silencioso, você pode ir experimentando como que é tocar, utilizar as suas mãos para tocar, continuando interessada na sua altura real. Um exemplo do que acontece facilmente quando a gente perde a altura real, para mim acontece quando eu preciso tocar pianíssimo. Parece que se eu me fizer menor, o som vai ser mais baixo. Experimenta fazer tudo que você quer e pode até fazer coisas mais desafiadoras, como tocar pianíssimo, continuando curtir a altura real. Você não tem que se segurar, nada a fazer, apenas curtindo este fluxo de energia para cima que acontece naturalmente quando a gente está acordado e disposto. Então, reconhecer que a minha cabeça está equilibrando livremente em cima da espinha. E essa é uma fonte de apoio. Foi crucial, especialmente porque percussão é um instrumento que fica sempre abaixo do nosso nível. Agora, se eu precisar tocar um instrumento que está lá, eu vou para frente. Mas nota a diferença entre ir para frente com a minha altura real ou diminuir a minha altura para ir para frente. Eu vou fazer novamente, ver se dá para ver a diferença. Ir com a minha altura real, então eu estou movendo na articulação do quadril, mas toda a espinha está continuando crescendo. Ou, o que acontece muito, diminuir a minha estatura para ir para frente, onde o corpo se comprime para eu
mover para frente. Isso é super comum. E eu também faço, hoje em dia ainda. Entender como funciona o corpo, entender a técnica por trás do nosso movimento, não significa que a gente não vai ter momentos onde a gente esquece e vai em padrões muito bem familiares. Então, não é sobre se policiar, é sobre reconhecer que existe uma forma de mover que não vai te machucar. Eu cheguei a poder tocar por 12 horas por dia, por vários meses, numa fase das minhas investigações. Isso foi graças a esse entendimento de como funciona o corpo e muitos intervalos. A altura real é a altura real, verdadeira, e não menos, do nosso corpo, mas também é reconhecendo a nossa realeza. Eu gosto deste termo, altura real, porque é para reconhecer a nossa realeza. E julgamentos, expectativas, desafios técnicos, emocionais, vão geralmente nos levar para baixo e nos levarem a esquecermos a nossa realeza, né? O nosso valor como pessoa, como músico. Lembrando a altura real pode nos ajudar a lidar com esses desafios que todos nós passamos.